Vamos de previsão do capítulo 319 de Blue Lock, vai se chamar Fórmula do Frenesi, e isso vai ser interessante, afinal de contas, mesmo vencendo para alguns jogadores como Izag 8 e Toshirin, não está legal. Eles precisam vencer, convencer e evoluir, não é só os 3 pontos. Então isso é bem interessante, temos algumas mudanças e eu quero muito ver como é que vai funcionar essa Fórmula do Frenesi. No entanto, eu acho que a Nigéria vai surpreender bastante também. Segue no Discord, rapaziada, lá eu mando os capítulos pra vocês lerem. E segue também redes sociais aí embaixo na descrição pra gente trocar uma ideia, beleza? Rapaziada, é o seguinte, vamos começar aqui esse debate dessas previsões do capítulo 319, por quê? Uma coisa que eu venho falando nas lives que acontecem toda segunda-feira, live de Blue Lock, segunda-feira, 8 horas, eu recomendo vocês acompanharem porque a gente levanta bastante discussão lá e uma dessas discussões é o seguinte: Rodrigo, você acha que a Nigéria pode surpreender o Blue Lock? A Nigéria pode acabar marcando o gol, pode acabar empatando esse jogo? E eu tenho respondido o seguinte: eu acredito que a Nigéria vai sim surpreender o Blue Lock, porque a Nigéria adotou um estilo de jogo durante o primeiro tempo inteiro. E pela reação dos jogadores durante essa primeira metade de jogo, foi uma reação muito abatida, salvo algumas exceções como por exemplo o Onazi. Só que o Blue Lock talvez ele entenda que o estilo de jogo da Nigéria não muda muito, porque eles foram campeões talvez jogando daquele jeito. E o Blue Lock ele pode ser sim surpreendido no início da segunda etapa, com a Nigéria tentando aplicar o estilo de jogo do Blue Lock a favor deles, que é onde todo mundo busca o gol, todo mundo acaba ganhando destaque para tentar buscar o gol, e isso pode acabar gerando talvez uma imprevisibilidade dentro da partida que talvez jogadores como Izag, Aiko e até mesmo Karazu não estavam prevendo. Certamente isso não é de um todo ruim, afinal de contas nós temos justamente esses 3 jogadores que eles se adaptam com muita facilidade, e principalmente o Izag, que tem essa questão de ser o rei da adaptação, que partidas com esses moldes acabam virando partidas onde o Izag se destaca pra valer, e isso eu acho muito legal. Então a gente tem todas essas questões para serem analisadas, e certamente a gente tem também a questão dos jogadores da Nigéria, porque quando o Onazi ele pede para os jogadores da Nigéria eles atuarem de uma forma onde eles acabam buscando o gol, a gente tem essa questão dos jogadores da Nigéria, eles mesmo falarem que eles não conseguem marcar gol igual o Onazi. O Onazi ele tem essa sina de ser o atacante porque ele tem todo aquele lance, aquela característica dele conseguir chutar a bola enquanto a bola tá voando, enquanto a bola tá no ar, então ele amplia ali o range, as oportunidades de gol que ele pode criar como sendo um atacante. Eu acredito que os demais, eles também conseguem chutar, conseguem finalizar, eles conseguem ali criar oportunidades. Só que o Onazi ele foi tão surpreendente com o seu estilo de jogo que acabou meio que deixando aqueles caras tão sem confiança, vamos dizer assim, para finalizar e depender apenas do Onazi marcar os gols. Ó, Onazi faz isso, ó, Onazi chuta aqui, ó, Onazi recebe essa bola aí, e os outros caras acabaram não meio que focando nesse quesito de finalização. Agora o Onazi vai de fato despertar essa capacidade de evolução, porque o próprio Ego ele fala no capítulo 318 que por que a galera acha que vencer é bom? Por que eles têm esse pensamento? Porque quando você vence, quando você evolui, você acaba vencendo, você acaba se adaptando e se tornando mais forte, com mais facilidade. E graças a isso, as pessoas vão acabar se confiando muito em você, vão acabar querendo ficar com você, ficar próximo de você, porque quem vence conta história. E certamente isso pode sim acabar tirando um pouco dos jogadores da Nigéria da zona de conforto, proporcionando a evolução ou a ruína completa desses jogadores. Agora resta saber o que eles vão aprontar. Eu acredito sim que a Nigéria possa fazer um gol, mas no geral, rapaziada, eu queria muito ver o Japão ganhando de um placar bem diferente do que a gente tem visto ultimamente. Esses 3-2, esses 3-1, esse 4-3, 5-4, enfim, eu não quero ver mais isso. Eu quero ver de fato um jogo onde nós temos um placar 3-1, 4-1, 4-2, um placar mais elástico, onde os dois times consigam sim ter o destaque. Mas uma outra coisa que eu venho falar, ou venho falando em live, é justamente
os dois times tendo destaque, mas, por exemplo, o Japão não precisa tomar gol pro outro time ter destaque. O outro time pode ter destaque, pode conseguir sufocar o Japão, mas o Japão ganha destaque com os goleiros e defensores. Pode ser que os atacantes do Japão não consigam bater de frente. A gente tá vendo o próprio Oliver Ay com uma ideia de tentar recuar e segurar o placar. E é uma parada que eles nunca fizeram. É um estilo de jogo diferente. Como que eles vão se adaptar a isso? Pode ser que durante a Copa eles acabem encontrando adversários que necessitam fazer isso. Que, infelizmente, eles vão ter que, talvez, só vencer ali em um determinado momento. E aí que entra essa questão da adaptação. O outro time pode jogar bem, só que o destaque vai ser pra quem no Blue Lock? Pode ser pro Gagamaru, pode ser pra um Oliver Aiko, pra um jogador mais de defesa. E o Japão acaba não tomando gol. Pode marcar apenas um, mas acaba não tomando gol. E isso eu acharia muito legal também, tá? Essa diferença, talvez, de nível técnico pra, de fato, proporcionar evolução pra alguns jogadores. Jogadores como Izag e Itoshi que vão entender, ó, nós ganhamos, nós passamos, mas não foi legal, cara, porque a gente tomou um apavoro e a gente podia ter sido eliminado. Tudo isso eu acho que pode sim gerar evolução e eu não duvido nada que esse jogo possa ser o jogo da França, tá? Inclusive, eles podem até acabar perdendo esse jogo, mas com grande destaque do Gagamaru. Ele pode fazer várias defesas, tomar um gol e o Japão não conseguir fazer nada e durante esse processo eles acabarem evoluindo pro restante da Copa do Mundo. Eu acredito que pode ser sim uma saída pro Kaneshiro, mas isso é apenas coisa minha, tá, rapaziada? É previsão, beleza? É algo que eu quero e é algo que eu tô tentando pegar uma base aqui pra tentar formular um vídeo bacana pra vocês. Outro detalhe que eu quero comentar com vocês é sobre Izag e Itoshi. Porque, tipo assim, a galera tá falando, ah, mas eles jogaram mal, ah, eles não apareceram e tudo mais. Eles não jogaram mal, rapaziada, eles só não precisaram jogar. Porque o destaque do time, Shigiri, Bachira, Hiyori, Karazu, Nico, Ario, todos esses jogadores ganharam destaque e os outros dois ali, os ases, as estrelas, não precisaram brilhar. E de fato, cara, um time bom é quando as estrelas não precisam brilhar. É quando as estrelas meio que são ofuscadas. Porque, pô, se depender o tempo todo de Toshihin e Izag pra ganhar jogo, não vai ter time. É a mesma coisa que tá acontecendo com a Nigéria. Se depender o tempo todo do Onaze pra ganhar jogo, não vai ter jogo, não vai ter time que aguente isso o tempo todo. O Izag e o Itoshi brilharem é algo a mais que pode acontecer. Não é que eles precisam o tempo todo pra o Blue Lock vencer. Não, é algo que eles podem fazer, eles podem ganhar destaque, mas é algo que não tem que ser obrigação de acontecer. E certamente, pela fala dos dois dentro do vestiário, certamente a gente espera que os dois vão brilhar. O Izag já deu uma assistência nessa partida. Não necessariamente o Izag vai fazer gol e tudo mais. Eu acho que o Izag tem mais a cara de participar. O Itoshihin, sim. O Itoshihin eu acho que pode sim acabar fazendo um gol. E o Itoshihin, acho que provavelmente pode mostrar um pouco da sua evolução, né? Ele já mostrou um pouco da evolução dele quando ele já começou a chutar com mais facilidade, sem tanto perfeccionismo. Só que isso é algo que ele evoluiu da Liga Namegoishi e não fruto do treinamento que ele teve durante o período da Liga com a Copa. O Izag, durante o primeiro tempo, nós já vimos algumas coisas que o Izag mostrou de evolução, que na minha visão é uma evolução que vem por conta do treinamento que ele teve vendo os jogos lá de fora. A rapidez de pensamento, a velocidade de uma jogada e tudo mais. Eu acredito que isso seja focado no treinamento que ele teve lá de fora. E pra finalizar o vídeo eu quero falar um pouco do Itoshihin, porque eu sempre bato na tecla que o Itoshihin ele tem a pior curva de evolução de Blue Lock. Não é porque ele é ruim, não é porque ele não teve destaque ou não conseguiu evoluir, é porque ele não precisou evoluir, rapaziada. Porque tecnicamente o Itoshihin é o melhor de Blue Lock e ele sempre pegou um ambiente onde os jogadores são piores que ele, tecnicamente falando. Então pra ele evoluir, ele não precisou de muito. O Izag de fato tirou ele da zona de conforto e foi aí de fato que ele começou a evoluir. Só que a curva de evolução dele é baixíssima, porque ele não precisou, porque ele já veio muito pronto pro Blue Lock. E isso não é algo ruim. Agora que eu acho que a curva de evolução do Itoshi começa a vir pra cima mesmo de forma mais contundente, bem mais vertical do que estava acontecendo antes, né? Agora, antes da Copa, né? Então tem que ver tudo isso, né? Como é que o Itoshi vai mostrar a evolução dele dentro de campo? Porque contra o PSG ele conseguiu mostrar a evolução, só que ele não conseguiu controlar essa evolução. Agora ele vai ter que mostrar a evolução de forma controlada. E que eu acho que ele vai ser capaz sim de fazer. Comente suas expectativas pro segundo tempo, pro jogo no geral. E é nóis!